Você entra em uma sala cheia de pessoas. Tem alguém ali que está falando sem parar, dominando cada conversa, contando história após história, fazendo piada após piada, tentando desesperadamente ser o centro das atenções. E tem outra pessoa que está sentada calmamente, falando pouco, observando mais. E quando essa pessoa finalmente abre a boca para dizer algo, todo mundo para de falar e presta atenção. Agora me diz, qual dessas duas pessoas tem mais poder real na sala? Se você respondeu a segunda, você está absolutamente certo. E se você é o tipo de pessoa que fala demais, que sente necessidade de preencher cada silêncio, que está sempre tentando provar seu valor através de palavras, você está inconscientemente sinalizando fraqueza e dando poder para quem sabe ficar em silêncio. Maquiavel passou anos observando as cortes reais, os centros de poder da Renascença, e ele notou algo que contrariava completamente a intuição popular. Os homens mais poderosos que ele conheceu não eram os oradores eloquentes que falavam horas a fio. Eram os que falavam pouco, mas quando falavam, mudavam o rumo de reinos. Fica até o final deste vídeo, porque vou te mostrar exatamente por que falar menos te torna mais poderoso, quais são os mecanismos psicológicos que fazem isso funcionar e como você pode começar hoje mesmo a desenvolver essa habilidade que coloca você automaticamente acima de 90% das pessoas. Vamos começar destruindo uma crença completamente errada que a maioria das pessoas tem. Elas acham que para ter influência, para ser notado, para ser respeitado, você precisa falar muito. Precisa estar sempre contribuindo para conversas. Precisa mostrar que tem opiniões sobre tudo. Precisa provar constantemente seu valor através de palavras. Mas acontece exatamente o oposto. Quando você fala muito, quando você está sempre falando, suas palavras perdem valor. Elas se tornam ruído de fundo. As pessoas param de prestar atenção real porque sabem que você vai falar de qualquer jeito, independente se tem algo importante a dizer ou não. Você se torna como aquele alarme de carro que toca o tempo todo. Eventualmente todo mundo simplesmente ignora. Mas quando você fala pouco, quando você é seletivo sobre quando abre a boca, cada palavra que sai dela ganha peso automático. As pessoas prestam atenção porque sabem que se você está falando, deve ser importante. Você não é do tipo que fala por falar. Então, quando você finalmente contribui para uma conversa, as pessoas realmente escutam. É economia básica aplicada à comunicação. Escassez cria valor. Abundância diminui valor. Suas palavras não são exceção a essa regra. Tem um estudo fascinante feito com executivos de alto nível. Pesquisadores analisaram padrões de comunicação em reuniões de board, aquelas reuniões de diretoria onde decisões de milhões de dólares são tomadas. E eles descobriram uma correlação inversa entre quantidade de fala e nível de poder percebido. Os executivos que falavam menos, mas de forma mais impactante quando falavam, eram consistentemente percebidos como mais poderosos e influentes do que aqueles que dominavam o tempo de fala total. E mais interessante ainda, quando analisaram quem realmente influenciava as decisões finais, eram os que falavam menos, não os que falavam mais. Por que isso acontece? Porque falar menos força você a ser mais estratégico. Quando você sabe que vai falar pouco, você escolhe cuidadosamente quando falar. Você espera o momento certo. Você formula sua mensagem de forma mais concisa e impactante. Já pessoas que falam muito estão jogando palavras no ar esperando que algo grude. Não há estratégia, não há precisão. É volume sem substância. E em ambientes de poder real, substância sempre vence volume. Agora vou te explicar os mecanismos psicológicos específicos que fazem o silêncio ser poder. Primeiro mecanismo: mistério e autoridade. Humanos são programados para ficar intrigados pelo que não entendem completamente. Quando alguém fala pouco, você não tem acesso completo aos pensamentos dessa pessoa. Você não sabe exatamente o que ela está pensando, quais são as motivações profundas, o que ela realmente sabe. E seu cérebro automaticamente preenche essas lacunas assumindo profundidade.
Você atribui a essa pessoa mais inteligência, mais estratégia, mais conhecimento do que ela pode realmente ter. Mas quando alguém fala muito, quando é um livro completamente aberto, não há mistério. Você conhece exatamente o que está na cabeça dessa pessoa, porque ela verbalizou tudo. E sem mistério, não há intriga. Sem intriga, não há elevação de status. Segundo mecanismo, controle emocional percebido. Pessoas que falam muito, especialmente em situações de tensão ou conflito, são vistas como emocionalmente descontroladas. Por quê? Porque falar excessivamente é geralmente uma resposta ao desconforto emocional. É nervosismo, é ansiedade, é necessidade de validação, todas manifestadas através de palavras. Mas alguém que consegue ficar confortavelmente em silêncio, especialmente quando todos ao redor estão tagarelando nervosamente, essa pessoa é vista como tendo controle emocional superior. E controle emocional é um dos sinais mais fortes de poder e competência. Terceiro mecanismo: atenção como recurso escasso. Em qualquer interação social ou profissional, a atenção genuína das outras pessoas é o recurso mais valioso e escasso. Todos querem ser ouvidos, mas poucos realmente escutam. Quando você fala menos, você automaticamente está em modo de escuta mais. E isso te dá vantagens múltiplas. Você coleta mais informação. Você percebe nuances que pessoas tagarelas perdem. Você identifica oportunidades e ameaças que outros não veem porque estão muito ocupados ouvindo a própria voz. E quando você finalmente fala, você pode usar toda essa informação coletada para fazer intervenções muito mais impactantes e precisas. Se você está percebendo o valor estratégico do que estamos explorando aqui e quer ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo desse nível, tem um link no comentário fixado onde você pode contribuir. Qualquer valor ajuda a gente a manter essa qualidade. Agora vamos ao quarto mecanismo. Quarto mecanismo: teste de confiança. Quando você não sente necessidade de preencher cada silêncio, quando você está confortável simplesmente existindo sem performance verbal constante, você está demonstrando confiança fundamental. Você não precisa provar seu valor a cada segundo. Você não está desesperado por validação. Você simplesmente está seguro de quem você é. E confiança, especialmente confiança quieta em vez de confiança barulhenta, é incrivelmente atraente e gera respeito automático. Pessoas confiam mais em quem não está tentando desesperadamente convencê-las de algo o tempo todo. Quinto mecanismo: economia de energia. Falar muito é cansativo, não apenas fisicamente, mas cognitivamente e emocionalmente. Quando você está constantemente gerando conteúdo verbal, você está gastando energia mental, que poderia ser usada para pensar estrategicamente, para observar, para planejar. Pessoas poderosas entendem que energia é finita e deve ser conservada para o que realmente importa. Então elas não a desperdiçam em tagarelice desnecessária. Agora vamos analisar situações específicas onde falar menos te dá vantagem devastadora. Primeira situação: reuniões profissionais. Tem sempre aquela pessoa que fala em cada tópico, que tem opinião sobre tudo, que está constantemente tentando mostrar que é inteligente. Essa pessoa raramente é levada a sério. Por quê? Porque é impossível que alguém seja especialista em tudo. Então, quando você fala sobre tudo, você está implicitamente admitindo que não tem especialidade real em nada. Mas a pessoa que fica em silêncio durante a maior parte da reunião, escutando, processando, e então faz uma ou duas intervenções cirúrgicas nos momentos certos, essa pessoa é vista como tendo julgamento superior. Ela só fala quando tem algo realmente valioso a contribuir. Segunda situação: negociações. No mundo das negociações profissionais existe uma regra não escrita, mas universalmente conhecida. Quem fala mais, perde. Por quê? Porque quando você está falando, você está revelando informação. Você está mostrando suas cartas. Você está dando à outra parte insights sobre seus limites, suas prioridades, suas fraquezas. Mas quando você fala pouco,
Quando você faz perguntas concisas e então fica em silêncio forçando a outra parte a preencher o vazio, você coleta informação sem dar nenhuma. E em negociação, informação é poder absoluto. Os melhores negociadores que eu já estudei têm uma característica em comum. Eles são confortáveis com silêncios longos e constrangedores que forçam a outra parte a continuar falando e eventualmente fazer concessões que não precisavam fazer. Terceira situação: conflitos interpessoais. Quando tem uma discussão, uma briga, um desentendimento, a pessoa que grita mais, que fala mais, que lista todos os argumentos possíveis, essa pessoa parece estar ganhando na superfície. Mas ela não está. Ela está se desgastando, está revelando todas as suas vulnerabilidades, está dando munição para ser usada contra ela depois. A pessoa que fala pouco em conflitos, que faz declarações curtas e claras e então fica em silêncio, essa pessoa mantém dignidade e poder. Ela não se rebaixou ao nível de berrar. Ela não revelou tudo. E essa contenção é interpretada como força, não fraqueza. Quarta situação: ambientes sociais. Em festas, eventos, encontros casuais, tem sempre aquele pessoa que está tentando ser o palhaço da turma, contando histórias elaboradas, fazendo piadas constantemente, dominando a atenção. E no momento pode parecer que essa pessoa é popular, mas observe mais de perto. Respeito real e popularidade superficial são coisas diferentes. A pessoa que fala menos nesses ambientes, que contribui ocasionalmente com algo interessante, mas passa mais tempo observando e tendo conversas profundas um a um, essa pessoa forma conexões muito mais fortes e duradouras. Qualidade sobre quantidade se aplica tanto a palavras quanto a relacionamentos. Maquiavel observou algo profundo sobre isso. Ele disse que príncipes sábios falam apenas quando necessário, e quando falam, suas palavras carregam o peso de decretos. Mas príncipes tolos falam constantemente, e suas palavras são levadas como vento. A diferença não está na eloquência ou inteligência necessariamente. Está na economia de palavras. Escassez cria valor. Abundância cria desprezo. Agora vou te dar o protocolo exato de como começar a falar menos e ganhar mais poder. Primeiro, desenvolve consciência de quanto você está falando. Próximas 48 horas, apenas observe. Não mude nada ainda. Apenas presta atenção. Em cada conversa, em cada reunião, você está falando mais ou menos que a média. Você está preenchendo silêncios? Você está falando sobre coisas que não adicionam valor real. Só observe e registre mentalmente. Você vai ficar surpreso com o quanto você fala sem necessidade. Segundo, implementa a regra dos 3 segundos. Antes de falar em qualquer contexto, espera 3 segundos. Conta mentalmente. 1, 2, 3. Isso serve múltiplos propósitos. Te força a pensar antes de falar. Dá chance para outra pessoa falar se ela quiser. E comunica que você é deliberado, não impulsivo. Nos primeiros dias isso vai parecer eterno. Você vai sentir pressão enorme para falar imediatamente. Resiste. Com prática, esses 3 segundos se tornam naturais e você vai perceber quantas vezes você teria dito algo desnecessário se não tivesse pausado. Terceiro, quando você está em grupo, estabelece quota mental. Você vai falar no máximo 3 vezes durante essa reunião ou conversa, e você vai escolher estrategicamente quando. Não é primeiro a falar, não é falar em cada tópico. É identificar os momentos onde sua contribuição tem máximo impacto e falar apenas nesses momentos. Isso te força a ser seletivo e estratégico em vez de reativo e prolixo. Quarto, corta as categorias de fala desnecessária. Tem tipos de fala que nunca adicionam valor. Reclamação crônica sobre coisas que você não pode controlar. Fofoca sobre pessoas que não estão presentes. Narrativas longas sobre coisas que não interessam à maioria dos ouvintes. Autopromoção excessiva. Justificativas defensivas que ninguém pediu.
Identifica quais dessas categorias você cai frequentemente e compromete-se a eliminar completamente. Toda vez que você sentir impulso de entrar em uma dessas, simplesmente fica em silêncio. Quinto, quando você fala, seja conciso. Muitas pessoas acham que precisam dar contexto elaborado, contar toda a história desde o início, garantir que cada detalhe seja coberto. Não precisa. Vai direto ao ponto. Dá a informação essencial. Se alguém quiser mais detalhes, eles vão perguntar. Mas, na maioria dos casos, versão concisa é tudo o que é necessário e é muito mais respeitada que versão elaborada. Sexto, desenvolve conforto com silêncio. Esse é provavelmente o mais difícil, mas o mais importante. A maioria das pessoas tem pavor de silêncios em contextos sociais. Então elas preenchem com tagarelice nervosa. Você precisa se tornar a pessoa que está perfeitamente confortável deixando o silêncio existir. Quando terminar de falar, para. Não adiciona mais. Deixa o silêncio fazer o trabalho. Quando alguém faz uma pergunta ou declaração, não responde instantaneamente. Deixa 2, 3 segundos de silêncio. Processa. Então responde de forma medida. Esse conforto com vazio comunica poder tremendo. Agora deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente esses princípios. Tinha um consultor que trabalhava com executivos de Fortune 500. Ele não era particularmente carismático, não era o melhor orador, não tinha a rede de contatos mais impressionante. Mas ele tinha uma característica. Em cada reunião, ele falava menos que qualquer outra pessoa na sala. Ele chegava, cumprimentava educadamente, sentava e passava a reunião inteira principalmente escutando, fazendo perguntas ocasionalmente, mas principalmente observando. E então, no final da reunião, quando todos já tinham falado, quando todas as ideias já tinham sido jogadas na mesa, ele fazia uma síntese de 5 minutos. Ele conectava os pontos que outros haviam levantado, identificava a questão central, que todos estavam dançando ao redor, mas ninguém havia nomeado diretamente, e oferecia uma recomendação clara e acionável. E quase sempre, aquela recomendação era adotada. Por quê? Porque ele tinha ficado em silêncio tempo suficiente para realmente entender a situação completa, enquanto outros estavam mais preocupados em fazer suas próprias vozes serem ouvidas. Esse consultor cobrava 3 vezes mais que competidores dele, e clientes pagavam felizes, porque percebiam que quando ele falava, era ouro. Não havia filler, não havia ego, não havia perda de tempo. Era apenas insight concentrado, e isso só era possível porque ele tinha disciplina para ficar em silêncio, quando todo instinto humano normal te empurra para falar. Essa história nos ensina algo crucial. Poder não vem de dominar tempo de fala, vem de dominar timing de fala. Não é sobre quanto você fala, é sobre quando você fala e o que você diz quando finalmente abre a boca. E você só pode otimizar essas variáveis se você está falando pouco o suficiente para ser estratégico sobre isso. Tem também uma dimensão cultural interessante aqui. Em muitas culturas orientais, especialmente Japão, silêncio é tradicionalmente valorizado como sinal de sabedoria. Existe até um provérbio japonês que diz: quem não fala não tem falhas. Mas em culturas ocidentais, especialmente América do Norte, há uma pressão cultural enorme para ser extrovertido, para preencher silêncios, para ser o entertainer. E isso cria oportunidade enorme. Se você está operando em cultura onde todo mundo sente pressão para falar muito, e você vai contra essa corrente falando pouco, você automaticamente se destaca. Você se torna memorável não por ser o mais barulhento, mas por ser o mais contido. E contenção é associada com poder, controle, profundidade. Maquiavel tinha outra observação sobre isso. Ele notou que quando príncipes falavam demais, eles invariavelmente cometiam gafes. Diziam algo que não deveriam. Revelavam plano antes da hora. Ofendiam um aliado importante sem querer. Mas príncipes que mantinham maioria de seus pensamentos para si mesmos raramente se metiam em problemas desse tipo.
porque você não pode ser mal interpretado ou citado erroneamente se você não disse nada. Silêncio não pode ser usado contra você, mas palavras excessivas sempre podem. Agora vamos abordar as objeções que pessoas geralmente têm quando ouvem esse conselho. Primeira objeção: mas em algumas profissões você precisa falar muito, como vendas ou ensino. Sim e não. Mesmo em vendas, os vendedores mais efetivos falam menos que você imagina. Eles fazem perguntas estratégicas e então escutam. Eles não fazem pitch de 20 minutos. Eles fazem conversação onde o cliente fala 70% do tempo e se convence sozinho. E em ensino, professores mais efetivos não são os que fazem monólogo de 50 minutos. São os que facilitam discussão, fazem perguntas provocativas e deixam os alunos falarem e pensarem mais do que o professor fala. Segunda objeção: mas não vou parecer antissocial ou tímido se eu falar pouco. Só se você fizer errado. Se você está em silêncio, mas com linguagem corporal fechada, sem contato visual, parecendo desconfortável, sim, você vai parecer tímido. Mas se você está em silêncio com postura aberta, contato visual engajado, sorrindo apropriadamente, claramente presente e atento, você não parece tímido. Você parece confiante e observador. A diferença está na sua presença não verbal durante o silêncio. Terceira objeção: mas e se eu tenho natureza extrovertida e gosto de falar? Você não precisa mudar sua personalidade fundamental. Você precisa calibrar. Até para extrovertidos, falar menos do que o impulso natural te diz para falar provavelmente ainda vai te deixar falando mais que introvertidos extremos. E está tudo bem. O ponto não é se tornar monge silencioso. É reduzir quantidade de fala em, digamos, 30%, 40% e aumentar dramaticamente a qualidade e impacto de quando você fala. Quarta objeção: mas não vou perder oportunidade se as pessoas não souberem o que eu posso fazer? Essa é preocupação legítima, mas resposta não é falar mais. É falar estrategicamente sobre as coisas certas. Quando a oportunidade está clara na mesa, quando é momento de se posicionar para algo específico, você fala. Você articula seu valor claramente e concisamente. Mas você não fica o tempo todo fazendo propaganda de si mesmo em contextos onde não há oportunidade clara. Isso é apenas ruído que dilui seu impacto quando você realmente precisa se promover. Vou te dar agora um framework para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Fale quando você tem informação que outros não têm e que é relevante. Fale quando você vê algo que precisa ser corrigido e você tem a solução. Fale quando diretamente perguntado algo que você está qualificado para responder. Fale quando você pode conectar ideias que outros não conectaram. Fale quando o silêncio seria interpretado como concordância e você discorda. Esses são momentos onde suas palavras têm máximo impacto. Fica em silêncio quando outros já disseram o que você ia dizer. Fica em silêncio quando você não tem nada substancial a adicionar. Fica em silêncio quando a conversa está em território que você não conhece bem. Fica em silêncio quando você está emocionalmente alterado e pode dizer algo que vai se arrepender. Fica em silêncio quando você está em processo de coleta de informação. Esses são momentos onde silêncio serve você melhor que palavras. E tem uma última dimensão que é particularmente poderosa. Quando você fala menos, quando você se torna conhecido como alguém de poucas palavras, você ganha a habilidade de comandar a atenção instantânea quando você realmente precisa. Imagine estar em reunião grande e você não falou nada nos primeiros 30 minutos. Todos estão discutindo, debatendo, jogando ideias. E então você limpa a garganta e diz: "Posso fazer uma observação?" Toda a sala vai parar e olhar para você. Por quê? Porque você não é aquela pessoa que está sempre tentando falar. Então, se você está pedindo a palavra, deve ser importante. Você criou scarcity value para suas palavras.
e agora pode usá-las com impacto máximo exatamente quando precisa. Compare isso com a pessoa que falou em cada tópico até agora. Quando essa pessoa levanta a mão para falar de novo, a reação interna de todos é: lá vem ele de novo. Não há empolgação, não há atenção especial. É só mais uma vez que aquela pessoa está falando. Vê a diferença brutal? Então, para resumir tudo, pessoas poderosas falam menos por múltiplas razões estratégicas. Elas entendem que escassez cria valor. Elas sabem que silêncio permite coleta de informação. Elas reconhecem que mistério gera respeito. Elas percebem que contenção sinaliza controle emocional. E elas praticam economia de energia focando apenas no que realmente importa. Não é sobre ser mudo ou antissocial. É sobre ser estratégico e impactante com suas palavras. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre comunicação e poder, se você percebeu quantas vezes tem desperdiçado suas palavras em fala desnecessária que te enfraquece, deixa o like, se inscreve e compartilha. E mais importante, começa hoje. Próxima conversa que você tiver, fala metade do que normalmente falaria. Escuta 2 vezes mais. E quando você finalmente fala, faz com que conte. Você vai perceber imediatamente a diferença em como as pessoas respondem a você. Nos vemos no próximo vídeo.